Olá pessoal, eu sou o Flávio Taís do canal História da Verdade. Antes de começar, deixa o like, porque o like é muito importante para a acessão do conteúdo à plataforma do YouTube. E vamos falar a respeito da demissão do ministro Sérgio Moro e o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro. Primeiro, ele começou dizendo que conheceu o Moro dia 30 do 3 de 2017 num café no aeroporto, e ele foi deixado de lado, né? Foi meio que desprezado, né? E ele sentiu muito. Talvez o Moro deve ter pensado: eu vou ficar conversando com esse cara que tem como herói um torturador condenado por tortura, que foi Brilhante Ustra, que é o herói de Bolsonaro, né? Que chegava a mandar colocar camundongos vivos em vaginas de meninas universitárias, né? Então, não é um bom amigo para se ter, né? Não é um bom exemplo de amigo para se ter, né? Ter um torturador como herói. E aí depois ele falou, né? Da tentativa de assassinar, que o Moro não investigou a tentativa de assassinato dele, né? Só para lembrar, dos últimos 70 assassinatos que houveram no Brasil contra políticos, todos foram a bala, menos o dele, inclusive da Marielle, né? E ele queria saber quem eram os mandantes. Todo mundo sabe que o cara não tem mandante, e se tivesse mandante, não ia mandar o cara dar uma facada no presidente, né? Vai com um rifle de longo alcance, dá um tiro na cabeça e acaba o problema, não é? Não com a faquinha de cortar pão, não é? E meio que ironizou a morte da Marielle, como fosse menos importante do que o caso dele. Só que a Marielle morreu com 8 tiros de fuzil, ele não. Ele está vivo, né? E a facada foi muito boa para ele, porque ele fugiu dos debates do segundo turno, não é? Vindo a ganhar a eleição pelo desespero do povo. Também disse que, né, a vitória foi da democracia, mas ele a todo momento ele exalta AI-5, exalta a ditadura, exalta o golpe militar, né? Mas ele fala em democracia, voto, não é? Depois ele fala que está cercado de ministros excelentes. Abraham Weintraub, né, o Kafka, não é? Kafta, né? Damares, né, que viu Jesus no pé de goiabeira, Ernesto Araújo, que a terra é plana, marxismo cultural, né, um monte de ministros, né, excelentes. Né, o Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente, que é condenado justamente por crime ambiental, não é? A ministra da Agricultura, que é a maior, né, compradora de agrotóxico do mundo hoje, não é? Para o agronegócio. Ainda bem que nós não somos alimentados pelo agronegócio, nós somos alimentados pela agricultura familiar. Depois ele falou sobre o BNDES. Né? Ele falou do BNDES, que o governo não tem corrupção. Não. Primeiro ele colocou um procurador, ele desrespeitou a tríplice lista, né? São eleitos pelos procuradores gerais, tem uma tríplice lista, e ele pode escolher um dos três. Ele não escolheu nenhum dos três, ele escolheu um amigo, né, que é o Procurador-Geral da República, né, que é o Augusto Aras, que é um engavetador-geral da República, né, que ele engaveta processo. É um amigo dele, né? O procurador não pode ser amigo do presidente, senão ele não vai fazer denúncias contra o presidente. Então não há denúncias, não é? E ele diz, não, porque parou a corrupção, não é? Diz que fez uma limpeza no BNDES, só que a auditoria no BNDES não acusou absolutamente nada, não é? A extrema esquerda quer roubar a liberdade. A liberdade, quem fica pedindo a volta da ditadura é os bolsominions, não é? Que saem para a rua pedindo volta da ditadura, volta do AI-5, né?
que o Bolsonaro só sai à base de bala, de sangue, que nem diz Roberto Jefferson, né? Que vai ter que derramar sangue para tirar Bolsonaro, né? Aí ele falou da vida de cadete, que ele foi cadete, que ele serviu o pai dele, mas ele não falou que ele foi demitido, né, do exército por tentar praticar um atentado terrorista nos anos 80, né, e ser aposentado compulsoriamente como capitão. Ele era tenente, não é? Aí fala que tentam acusar os filhos dele, mas os filhos deles já respondem para o processo, né? Todos eles, né? O Flávio Bolsonaro, enriquecimento ilícito, formação de quadrilha, né? Lavagem de dinheiro, o Eduardo Bolsonaro, fake news, né? E outros crimes, né? O outro, Carlos Bolsonaro, que comanda o gabinete do ódio, né? Então todos eles respondem por alguma coisa. Inclusive Michele Bolsonaro, a mãe da Michele Bolsonaro, a avó da Michele Bolsonaro, todos eles têm um passado sujo, não é? Aí ele desdenha da morte de Marielle, não é? Mas ele não fala, né? Ele fala que o porteiro errou porque ele estava em Brasília, só que o interfone, quando toca, não é? Toca no apartamento, se o apartamento não atende, toca no celular do dono do apartamento. E ele atendeu, não é? E também não conseguiu explicar, não falou dos 130 fuzis do amigo dele, né, que está preso, que estava dentro do condomínio fechado e ninguém sabia, não é? E de lá saiu o fuzil para matou Marielle Franco, não é? E a demissão do Moro se dá por quê, não é? O Alexandre de Moraes, que é ministro, né, do Supremo Tribunal Federal, que está atrás de 10 deputados, mais ou menos, do PSL, acusados de formação de quadrilha, de corrupção, não é? E ele acha que o Moro deveria trocar o diretor da Polícia Federal por um diretor que contasse tudo para ele, inclusive sigilo de justiça, não é? A Polícia Federal tem que ser independente e o presidente não pode intervir. Isso é prevaricação, isso é crime e ele tem que responder por isso, né? E foi por esse fato que o Moro pediu demissão, porque ele demitiu o diretor da Polícia Federal porque não estava amaciando para os filhos dele, né? Ele quer um diretor que sente no colo dele e proteja as crias dele, né? E aí ele veio falar de corrupção, né? E depois ainda fala, né, João 8,32, que a verdade vos libertará, na maior cara de pau e disfarçatez que já se existiu na face da terra. Nunca vi um presidente tão falso, tão mentiroso, tão boçal, tão canalha, não é? Como esse presidente hoje que exerce o cargo. Ele tem muita sorte hoje, não é? Devido a essa pandemia de coronavírus, senão a situação dele estaria muito pior, ok? Essa é a minha participação e até a próxima.